Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kellen, sou enfermeira e vou estar acompanhando vocês nessa disciplina de Fundamentos em Farmacologia e vamos lá dar continuidade à nossa aula. E o tema da nossa aula é fármacos que afetam os principais sistemas orgânicos. E no tópico 1, vamos falar dos fármacos que afetam o coração. Como sabemos, né, o coração é um órgão que regula o sangue do corpo por meio de componentes mecânicos e elétricos. Para trabalhar adequadamente, esses componentes precisam estar em perfeita harmonia. Se um componente mecânico falha, uma insuficiência cardíaca pode ocorrer e, se esse componente elétrico começa a atuar de forma descompensada, podem ocorrer arritmia e comprometimento do bombeamento do sangue. Essa arritmia pode ser de acordo com o compasso do coração. Sabemos que o coração ele tem um compasso que ele tem que estar na batida certa. O paciente não pode estar nem taquicárdio, nem bradicárdio. Ele tem que estar no normalzinho, no padrão. Várias classes de fármacos podem ser utilizados para tratar as cardiopatias, entre eles medicamentos, que atuam diretamente nas células cardíacas, fármacos que afetam diretamente a função cardíaca e os antagonistas de cálcio. E vamos lá para os medicamentos, que são os antihipertensivos. Sabemos que é muito comum, né? Uma das doenças crônicas mais comuns que nós temos, a hipertensão. A hipertensão é uma doença cardiovascular mais comum. Em um levantamento conduzido em 2009, foi constatada a presença de hipertensão em 28% dos adultos norte-americanos, em 60% dos adultos com 65 anos ou mais. Isso entende-se que na fase já da velhice, né? Quando já é considerado um idoso. A prevalência varia com a idade, raça, educação e muitos outros fatores. Um dos fatores que podem desencadear a hipertensão é a predisposição. Claro que o fator genético influencia muito, porque se dentro da sua família você tem pai, mãe, avô, avó que tem hipertensão, você pode ter uma predisposição a desenvolver a hipertensão também. Se você não tiver o cuidado devido com a alimentação, a prática de exercício físico, você pode sim desenvolver hipertensão. De acordo com alguns estudos, de 60% a 80% dos homens e das mulheres irão desenvolver hipertensão em torno dos 80 anos. Também está muito ligado com o nosso corpo, né? O nosso fisiológico. A partir dos 60 anos, o nosso corpo ele já não trabalha da mesma forma. As nossas artérias elas estão mais endurecidas, mais rígidas. Então isso tudo influencia o nosso coração. Ele já começa a bombear e a trabalhar sobrecarregado. Isso também gera o aumento da hipertensão. A hipertensão arterial, quando persistente, provoca lesão nos vasos sanguíneos, nos rins, no cérebro e no coração. É importante lembrar que uma das causas que mais causa AVC ou AVE, acidente vascular encefálico, é a hipertensão.
o fator inicial que pode desencadear a pessoa a ter um AVE é a hipertensão, levando ao aumento da incidência de insuficiência renal, coronariopatia, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e demência também. A hipertensão e a regulação da pressão arterial. Como nós vamos poder fazer essa regulação? O diagnóstico da hipertensão baseia-se em medidas repetitivas, reproduzíveis de elevação da pressão arterial. O diagnóstico serve basicamente para prever as consequências do distúrbio para o paciente. Raramente inclui um relato sobre a causa da hipertensão. Então, quando nós conseguimos fazer um diagnóstico em relação à hipertensão, esse diagnóstico ele é feito pelo clínico ou pelo cardiologista, sempre tem que ter o médico, tá? O que a equipe da enfermagem, o que os técnicos da enfermagem nós vamos fazer é fazer aquele mapa, que nós temos que fazer o mapa para ter o controle da PA, que nós vamos pedir que o paciente, o cliente vá pela parte da manhã, à tarde ou à noite, ou se em casa ele tiver o aparelho de PA, ele possa aferir a PA dele durante esses períodos e anotar, e durante uma semana ele ter esse controle e levar para o médico quando ele voltar na sua consulta, para o médico já ter um pré-diagnóstico em relação se ele é hipertenso ou não. Existe hipertensão também, existe picos de pressão arterial por conta do estresse, por conta de emoção. Isso tudo também tem que ser levado em consideração. Se durante todo esse processo de análise em relação aos valores da PA, se nesse dia ele teve algum problema, um estresse, ele tem que relatar lá, porque isso também ajuda ao diagnóstico. E a classificação da hipertensão com base na pressão arterial. Então, a pressão arterial normal, ótima, como diz o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, fala o seguinte: a ótima é 120 por 80, a normal pode estar de 120 a 129, a sistólica, a diastólica de 80 a 84, isso é normal. Já elevando a PA, que ela já pode estar um pouquinho alterada, 130 por 139, a sistólica, e a diastólica de 85 a 89. A partir daí, nós já vamos observar que nós vamos ter a pressão arterial grau 1, grau 2, grau 3 e a hipertensão sistólica isolada. Isso tudo também, quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Nós só vamos acompanhar para aferir a PA, verificar e dar as orientações devidas ao cliente, ok? A classificação da hipertensão com base na pressão arterial, ainda, né? O aparelho mais comum, que esse aqui é o mais preciso, é o mais exato, não que o aparelho digital não seja um bom aparelho, mas por conta de que algumas vezes a pilha pode estar fraca, a bateria pode não estar boa, o aparelho pode estar com algum problema, então o manual, aquele manual que a gente aprende lá na faculdade, que tem que ser feito com isso, nós temos que aprender nesse aqui, nesse manual, ele dá uma PA bem exata. Ó, convém assinalar que o diagnóstico da hipertensão depende da medida arterial e não dos sintomas relatados pelo paciente. Porque se nós formos analisar os sintomas, existem sintomas que são parecidos, tá? Pessoas com diabetes também têm sintomas parecidos com
os sintomas de hipertensão arterial. Então, pode ser, confundido facilmente. É por isso que é bem melhor fazer a medição, medir a PA. Com efeito, a hipertensão é habitualmente assintomática até que a lesão manifesta de órgão terminal seja iminente ou tenha ocorrido com efeito com todos os agentes antihipertensivos atuam em um ou mais dos 4 locais anatômicos de controle. Uma classificação útil desses fármacos consiste em dividi-los de acordo com o principal local regulador ou mecanismo sobre o qual atuam. Primeiro, nós vamos falar agora dos fármacos que são a farmacologia básica dos fármacos antihipertensivos, tá? Esses são os medicamentos que sempre são utilizados, os mais frequentes. Vamos lá. Os diuréticos. O que eles vão fazer no nosso corpo? Os diuréticos que reduzem a pressão arterial por meio da depleção do sódio corporal, diminuição do volume sanguíneo e talvez dos outros mecanismos. Os agentes simpaticoplégicos, que baixam a pressão arterial por meio da redução da resistência vascular periférica, inibição da função cardíaca e aumento do acúmulo venoso nos vasos de capacitância. Então, quanto mais o nosso vaso está obstruído ou fazendo vasoconstrição, mais o nosso coração vai trabalhar sobrecarregado, porque o sangue precisa correr, precisa circular, nossa circulação precisa estar de acordo com o que é o normal. Os vasodilatadores diretos, que reduzem a pressão ao relaxarem, né, o corpo, o músculo liso vascular, dilatando assim os vasos de resistência e em graus visíveis, aumentando também a capacitância. Então, se vai fazer um vasodilatador, os vasos eles vão dilatar, vão aumentar e a circulação vai ser mais rápida. 4. Os agentes que bloqueiam a produção ou a ação de angiotensina e, portanto, reduzem a resistência vascular periférica, potencialmente o volume sanguíneo. E aí nós temos os antiarritmínicos. Nós temos 3 tipos de arritmias. Ok? 3 tipos não, 2 tipos só. Um é quando o nosso coração está normal, quando está com bradicardia e quando está com taquicardia. Um está batendo devagar demais e não consegue fazer o ciclo normal do bombeamento e o outro está trabalhando rápido demais, fora do compasso. Todos os 2 estão fora do compasso, mas um bate muito rápido e o outro bate mais devagar. As arritmias cardíacas ocorrem no tecido miocárdio, facilitadas por determinadas condições fisiopatológicas. Porém, a classificação baseia-se nos efeitos dos arritmíticos sobre tecidos cardíacos normais e isolados. Aí nós temos uma classificação que, primeiro, a classe 1 são os fármacos que bloqueiam os canais de sódio. A classe 2
pertence aos bloqueadores e os betas-adrenérgicos. Esses fármacos atuam antagonizando a estimulação simpática do coração, com a consequência, a redução da frequência cardíaca. E a classe 3 são os fármacos que prolongam o período refratário, que é o período de descanso, né? Por meio do bloqueio dos canais de potássio durante a repolarização. 4. Compreende os bloqueadores de canais de cálcios, que são os diazepam, verapamil e bepridil, que atuam sobre as fibras normais. E aí nós temos alguns tipos de fármacos, essa tabelinha aqui está lá na apostila de vocês, tá? Fala exatamente os antiarritmíticos, fala dos betas bloqueadores, dos nitratos, dos bloqueadores de cálcios, que são vários medicamentos. Vocês podem ler na apostila de vocês e ter uma visão diferente já. E os antianginosos. Todo mundo já ouviu falar de angina, certo? Mas muitas pessoas não conseguem entender que a angina não é uma doença. Angina é uma dor, é um sintoma, certo? A angina de peito ocorre quando o oxigênio disponibilizado para o miocárdio é insuficiente. Considerada uma síndrome clínica, essa condição gera dor ou qualquer outro desconforto no tórax. Então, ela é considerada uma síndrome clínica e causa dor. Então, são sinais, sintomas. No epigástrico, que é bem aqui, ó, muitas das vezes o paciente pode chegar falando, eu estou com uma dor na boca do estômago, que eles falam que essa dor aqui, que também pode ser por conta de algum problema cardíaco. Na mandíbula também, no ombro, no dorso ou nos membros superiores. O primeiro, né, nós temos um medicamento que ele é o prepulsor, o propanolol, foi o primeiro beta-bloqueador que demonstrou ser efetivo no tratamento da hipertensão e da cardiopatia isquêmica. Na atualidade, o propanolol foi substituído em grande parte por bloqueadores cardioseletivos, como metoprolol e o atenolol, que são um dos medicamentos também muito comum e muito usado pelos usuários do SUS. O atenolol não sofre metabolismo externo e é excretado principalmente pela urina. Por meia-vida de 6 horas, em geral é administrado em uma dose única. Então, significa que o paciente vai tomar uma vez ao dia. Foi relatado que o atenolol é menos efetivo do que o metoprolol na prevenção das condições da hipertensão arterial. E aí nós vamos falar também sobre os antagonistas de canais de cálcios, que também são responsáveis pelos fármacos que são responsáveis por todo o processo do coração. Essa classe de fármacos compreende os vasodilatadores orais, hidralazila e mioxidil, que são utilizados na terapia ambulatorial de longo prazo. Então, ele não é uma medicação
que vai ter um resultado rápido. Ele é de uso laboratorial e vai ser de longo prazo. Então, a resposta dele demora um pouco para ter eficácia. Da hipertensão, os vasodilatadores parenterais são os nitropruseto, o diaxodidor e o fenodopan, usados no tratamento de emergências hipertensivas, os bloqueadores de canais de cálcios, que são utilizados em ambas circunstâncias, e os nitratos administrados principalmente na angina, na síndrome, tá? Quando o paciente chega lá se queixando da dor, em todos aqueles sintomas que nós citamos anteriormente. Os vasodilatadores atuam melhor em combinação com outros fármacos antihipertensivos que se opõem em respostas cardiovasculares compensatórias. Um compensa o outro. Os nitratos, todos os agentes ativos do ponto de vista terapêutico, no grupo dos nitratos, parecem possuir mecanismos de ação idênticos e toxicidades similares. Por consequente, os fatores farmacocinéticos determinam a escolha do agente e a modalidade de terapia para ser empregado os nitratos. Os principais efeitos e contraindicações dos fármacos que atuam no sistema cardíaco. Quais são esses efeitos? Quais são as contraindicações? Os antiarritmínicos, os efeitos adversos mais importantes desses fármacos é o pró-arritmínico, podendo ocorrer principalmente nos primeiros dias de tratamento, mas não há relato de efeitos tardios. O fármaco disopiramida pode causar efeitos adversos, como depressão da contratibilidade miocárdica, boca seca, visão embaçada, retenção urinária, exacerbação de glaucoma, de ângulo estreito e psicose em doses tóxicas. Lembrando que nós temos as doses mínimas, as doses máximas e as doses letais e as doses tóxicas, aquelas doses que já estão causando malefícios para o nosso organismo. O verapamil, que também é utilizado, que é um antiarritmítico, podem resultar em quadros de reações adversas como assistolia, de associação do átrio ventricular, depressão da contração do miocárdio, constipação, cefaleia, tontura, náusea e ranço cutâneo. É claro que é importante que vocês saibam desses efeitos adversos, porque se o paciente estiver relatando para vocês, como os técnicos de enfermagem, eles medicam muito mais do que os enfermeiros, vocês tenham a ciência de que aquilo que ele está relatando pode ser efeito adverso da medicação que ele pode estar utilizando, e aí automaticamente você tem a obrigação de passar isso para a sua enfermeira para que ela relate para o médico. Os glicosídeos cardíacos. É muito complicado esses nomes, professora. Calma, uma hora a gente aprende. Devagarzinho, não precisa ter desespero, que isso é rotina, ok? Os glicosídeos cardíacos podem apresentar efeitos extracardíacos, como
náuseas, vômitos, diarreia e confusão. Os efeitos cardíacos mais comuns são redução da frequência cardíaca e da velocidade da condução do átrio ventricular, o aumento da força da contração, distúrbio do ritmo notadamente, bloqueio da condução do átrio ventricular e o aumento da atividade. Marca-passo ectópica. Vocês sabem que nós temos um marca-passo natural no nosso corpo, isso a gente estuda em fisiologia. Quando o nosso marca-passo natural não está funcionando, nós temos que colocar o implante, que aí é o marca-passo, que já não é o nosso, que é feito através de cirurgia. O marca-passo é o que dá o compasso do coração. Os bloqueadores de adrenérgicos. O efeito adverso mais comum dos fármacos beta-bloqueadores é a bradicardia. Às vezes é observada também a frieza nas mãos e nos pés no inverno. No sistema nervoso central, os efeitos mais comuns incluem sedação leve, sonos vívidos e raramente depressão. Como é, professora, esse sono vívido? A pessoa está sonhando, acorda. A pessoa está naquele mundo entre o céu e a terra, assim, ó. Ela está num padrão de sono, quase chegando ao padrão normal do sono, que é onde a gente está no nosso descanso do corpo, mas ela fica entre o céu e a terra, como as pessoas costumam dizer, né? Meio dormindo, meio acordado. O propanolol, por exemplo, em uma dose muito baixa, pode provocar insuficiência cardíaca em um indivíduo suscetível. Então, depende muito da dosagem. É por isso que lá na frente nós vamos estudar os cálculos de medicação para que a gente possa entender e compreender perfeitamente como se faz esses cálculos, ok? O isoproterenol apresenta como efeitos colaterais mais importante a taquicardia, arritmia atrial ou ventricular e isquemia miocárdica. Então, quando acontece alguns desses efeitos adversos, nós temos que observar imediatamente e informar, tá? Porque muitas das pessoas acham que quando não se tem um conhecimento, claro que eu estou falando com técnicos de enfermagem, então com certeza vocês já fizeram anatomia 1, anatomia 2 e você já tem um entendimento em relação ao que eu estou falando. Muitas das pessoas acham que é assim, que a nossa cabeça é que comanda tudo. Mas se o meu coração ele parar, acabou. Certo? Ele bombeia sangue para todo o corpo. As pessoas têm que entender que o nosso coração, ele é um órgão muito importante. É por isso que nós temos que ter um cuidado redobrado à hora de fazer o cálculo de medicação quando for para os fármacos que afetam o coração, ok? Aí também pode apresentar cefaleia, rubor, palpitações, também podem ser observados. E os nitratos podem acontecer a tolerância a esses efeitos, desenvolve-se bem rapidamente, mas se desfaz depois de um breve intervalo sem o fármaco. Os nitratos são contraindicados para pacientes com hipertensão e com elevação da pressão intracraniana, visto que a vasodilatação das artérias cerebrais, mediada pelo NO, pode elevar ainda mais a pressão intracraniana. Os antagonistas de cálcios apresentam efeitos
colaterais como cefaleia, tontura, rubor facial, sintomas frequentes com o uso de dihidropiridinas. De ação curta, além de edema das extremidades, raramente hipertrofia gengival e em uso crônico costuma causar edemas no tornozelo. Relacionado com a dilatação arteriolar e com o aumento das permeabilidades das vênulas pós-capilares. Outros efeitos incluem náuseas, diarreia, constipação, hipotensão, ortostatia, bradicardia, piora da insuficiência cardíaca e até parada cardíaca em altas doses. E qual vai ser a nossa intervenção em relação ao cuidado com esses pacientes que estão fazendo o uso desses fármacos que afetam o coração? Inicialmente, nós vamos ter que trabalhar o alívio da dor, a diminuição da ansiedade, a educação para a manutenção da saúde, instruir o paciente e a família sobre a DAC, doença cardiocoronárias, identificar o nível de atividade adequado para evitar a angina, instruir sobre o uso apropriado dos medicamentos e os efeitos colaterais, aconselhamento sobre os fatores de riscos e alteração de estilo de vida. Isso é importantíssimo. Nós lembrarmos o tempo todo que temos que fazer o tratamento farmacológico, claro, porque os medicamentos eles vão ajudar o nosso corpo a trabalhar da forma adequada quando nós não estamos conseguindo, quando o nosso organismo não está conseguindo. Mas eu também preciso fazer o tratamento não farmacológico, que é a alimentação, atividade física, um bom repouso, não ter muito estresse. Isso aí tudo nós temos que nos adaptar a uma nova situação, ok? E aí nós vamos falar agora sobre os fármacos autômicos. O sistema nervoso é dividido convencionalmente em sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, que são os tecidos neurais fora do sistema nervoso. A porção motora, que é a eferente do sistema nervoso, pode ser subdividida em partes principais, autônoma e somática. O sistema nervoso autônomo é muito independente, é autônomo. Em suas atividades, não estão sob o controle consciente direto. Como assim, professora? Existem ações dentro do nosso corpo, da nossa fisiologia, que nós não precisamos fazer conexões neurônicas para que o nosso corpo entenda o que tem que ser realizado. Eu não preciso mandar informação para o meu cérebro que eu preciso respirar. Não preciso. Eu não preciso mandar informação que ele tem que fazer a digestão. Eu não preciso mandar informação que eu preciso fazer as minhas necessidades fisiológicas. Todo esse sistema é autônomo. Ele faz livremente com a responsabilidade do corpo fisiológico. Ele faz já com autonomia. O sistema nervoso autônomo, automático ou involuntário compreende o sistema nervoso simpático e parasimpático e o sistema nervoso entérico,
no intestino. O sistema nervoso periférico é o sítio importante para a ação de muitos fármacos. Por quê? O sistema nervoso autônomo controla ou contribui para o funcionamento, o controle do funcionamento de quase todos os principais sistemas de órgão do corpo humano. Então, eu não preciso mandar informação para que o meu coração bata, para que o meu rim funcione, para que eu consiga respirar. Eu não preciso. Eu tenho movimentos voluntários e tenho movimento involuntários. Os voluntários é quando eu preciso fazer conexões neurônicas, eu preciso mandar informação para o meu cérebro para que ele entenda e mande a informação para o que eu quero fazer. Disfunção do sistema nervoso autônomo estão presentes em muitas doenças. Disfunção do sistema nervoso podem ocorrer como um efeito adverso num tratamento medicamentoso. O sistema nervoso autônomo utiliza 2 neurotransmissores diferentes e vários subtipos de receptores. Estes fármacos fornecem uma variedade de sítios para a ação de fármacos que permitem a modificação e determinadas funções corporais em um grau de seletividade. O sistema nervoso autônomo simpático é conhecido como sistema de luta ou fuga. Essa denominação é baseada no fato de que o sistema nervoso simpático tem como principal função adequar os organismos em situação de estresse. Enquanto isso, o sistema nervoso autônomo parasimpático controla as funções relacionadas ao descanso e à digestão. Os fármacos antagonistas, que são os parasimpáticos. A acetilcolina é um importante neurotransmissor do sistema nervoso autônomo. Os fármacos que funcionam baseando-se no mecanismo de ação da acetilcolina o fazem em nível sináptico. É mais ou menos assim essa palavra. Os fármacos agonista, parasimpático, são drogas que pertencem ao grupo de substâncias conhecidas como colinérgicas, pois atuam direta ou indiretamente nos neurônios que produzem a acetilcolina. De ação direta são, vamos lá, a estéreis de nicotina. Vamos falar especificamente da nicotina. Nicotina, a indicação. Em formato de adesivo, é indicado na interrupção do hábito de fumar. Em grandes quantidades, são utilizadas como inseticidas. A nicotina e os efeitos farmacológicos. Em pequenas quantidades, estimula os receptores de acetilcolina, causando a liberação de adrenalina e prazer. Em quantidades grandes, o bloqueia os receptores, sendo esta a causa da toxicidade e eficácia como inseticida. E os efeitos adversos da nicotina? A nicotina é metabolizada e
convertida em nitrosaminos, substâncias que podem alterar as estruturas de bases nitrogenadas do DNA, causando falha na transição, levando à possibilidade do desenvolvimento do câncer. Por isso que as pessoas que fumam, elas têm mais predisposição a desenvolver o câncer de pulmão, ou de boca, de laringe, de faringe, tá? E vamos lá agora para os fármacos renais, que são os agentes diuréticos. Segundo o Wiley, 2009, o rim tem várias funções importantes, como regulação do volume de fluido plasmáticos, concentrações de eletrólitos e osmolaridade, regulação do equilíbrio do ácido-base, eliminação de resíduos, principalmente composto contendo nitrogênio, conservação de nutrientes essenciais como glicose e aminoácidos, produção e secreção de hormônios, glicogenese. Para a compreensão do uso e efeitos adversos dos diuréticos, é essencial um conhecimento básico do mecanismo de transportes de eletrolitos e fluidos pelo rim. Lembrando que o nosso rim ele tem um papel principal, muito importante, no funcionamento de todo o nosso corpo. Ele é um filtro, ele nos ajuda e a maioria dos medicamentos, eles são excretados através do rim. Tecnicamente, um diurético aumenta o volume de urina, ao passo que um natriurético provoca o aumento na excreção renal de sódio e um aquarético aumenta a excreção de água, sem os solutos. Só tira a água, não vai tirar os nutrientes que o nosso corpo precisa. Como quase sempre aumentam também a excreção de água, os natriuréticos são comumente denominados diuréticos. E aí nós vamos lá ver como é que é o mecanismo de ação desses diuréticos. Os diuréticos de alça são os fármacos natriuréticos poderosos que podem inibir a reabsorção de até 20 a 25% do NA de sódio que aparece no filtrado glomerular. Então, ele tem a capacidade de reabsorção de 20 a 25% do sódio. E aí nós vamos falar de um diurético que é muito comum e é um dos mais utilizados, sem ser a hidroclorotiazida também, mas a furosemida, ela também é utilizada, mas com algumas exceções e alguns parâmetros diferentes, tá? A furosemida é incompleta e erradicadamente absorvida no intestino, com considerável variação interindividual. A butanamida é absorvida de forma mais completa e confiável. A furosemida e a bumetanida também podem ser administradas por via intravenosa. Então, quando é administrada por via intravenosa, vai correr mais rápido para a corrente sanguínea e o efeito vai ser mais rápido. A natriurese e a diurese iniciam cerca de
30 minutos após a dose oral e duram até 6 horas. Então, significa que a substância vai ficar, ó, fazendo efeito durante do seu corpo, aqui, ó, fazendo efeito aqui, durante 6 horas no corpo. A injeção intravenosa produz um efeito mais rápido, com o início da diurese em poucos minutos. Então, lembrando novamente, quando são injetáveis, os medicamentos injetáveis parenterais, eles são medicamentos que são rápidos, absorvidos rápido, porque vão logo para a corrente sanguínea e circulam rápido no nosso corpo e o efeito é mais rápido e eficácia também. Os diuréticos de alça são parcialmente metabolizados no fígado, eles são altamente ligados às proteínas plasmáticas e pouco fármacos é filtrado no glomérulo. Glomérulo. Esse é um nome difícil, né? O excesso de sódio e perda da água podem causar a depleção do volume intravascular, a hipotensão e o comprometimento renal. Então, a pessoa pode ficar fraca, apática, por conta de que está perdendo muito líquido e está indo embora todos os nutrientes juntamente. Esse resultado, em relação ao comprometimento renal, já é nos efeitos adversos da medicação. Entre os efeitos colaterais, que surgem pela perda excessiva de água, podemos citar desidratação, hipotensão arterial, tontura, fraqueza, cãibra, agravamento da função renal, aumento do ácido úrico, a desidratação estimulada, a absorção renal de cálcio úrico, a alcalose metabólica. Entre os efeitos provocados pela eliminação excessiva de eletrólitos, podemos citar a hiponatremia, sódio baixo no sangue, quando estamos com o sódio no limite do limite no sangue. A hipocalemia, o potássio baixo no sangue. A hipomagnesemia, que é o magnésio baixo no sangue. A hipocalcemia, que é o cálcio baixo no sangue também. Em relação à furosemida e as contraindicações, a furosemida não deve ser administrada nos pacientes com baixos níveis de potássio. Nem de potássio, nem de sódio, de cálcio ou magnésio no sangue. Por isso que é tão importante que os medicamentos eles sejam prescritos e indicados pelo médico, que já conhece todo o histórico do paciente, para que não tenha nenhum problema. Pacientes hipotensos, as contraindicações. Pacientes hipotensos ou com sinais de desidratação também não devem ser medicados com diuréticos. A furosemida também ela é contraindicada em mulheres grávidas com sinais de insuficiência cardíaca, mas o seu uso só deve ser indicado se o benefício previsto forem maior que os riscos. Então, aí vai ser de acordo com o que a gestante está passando. O médico vai fazer uma análise rigorosa, lembrando que medicação para grávida tem que ser um controle muito rigoroso, e ele vai saber se vai observar os pós e os contras para o uso da medicação. A furosemida também não pode ser contraindicada a mulheres que estão amamentando, devem evitar a furosemida, pois ela pode reduzir a produção do leite, porque a mulher vai desidratar, certo? E aí lá no tópico 4,
nós vamos falar sobre os fármacos com ação importante sobre os músculos lisos. Vamos lá. Os fármacos importantes sobre o músculo liso podem ser a histamina e serotonina. A histamina exerce efeitos potentes sobre o músculo liso e cardíaco, sobre determinadas células endoteliais e nervosas, sobre as células secretoras do estômago e sobre células inflamatórias. Primeiro, o sistema nervoso. A histamina é um poderoso estimulante das terminações nervosas sensitivas, sobretudo das que mediam a dor e o prurido. Então, aqui na imagem nós vemos uma moça aqui, né? Segurando aqui com uma dorzinha e a outra está com uma coceira, um prurido, né? Que a histamina e a serotonina, na realidade a histamina, ela é o mediador da dor e do prurido. O sistema cardiovascular. Nos seres humanos, a injeção ou a infusão da histamina provoca a redução da pressão arterial sistólica, diastólica e o aumento da frequência cardíaca. O músculo liso bronquiolar. Tanto nos seres humanos como em cobaias, a histamina provoca broncoconstrição, mediada por receptores H1. No músculo liso do trato gastrointestinal, a histamina provoca a contração do músculo liso intestinal e a contração do íleo. De cobaia, induzida pela histamina, constitui um bioensaio padrão para essa amina. Outros órgãos musculares lisos nos seres humanos, a histamina geralmente possui efeitos insignificativos sobre o músculo liso do olho e do trato geniturinário. Entretanto, mulheres grávidas que sofrem reações anafiláticas podem abortar em consequência das contrações induzidas pela histamina. Em algumas espécies, a sensibilidade do útero é suficiente para contrair a base de um bioensaio. Então, a histamina ela pode fazer a falsa sensação de que a mulher está com uma contração, mas também ela pode abortar a criança por conta do uso. E os efeitos colaterais são da liberação da histamina, assim como aqueles observados após a administração, estão relacionados com a dose. Tudo é de acordo com a dose, vocês estão observando? Por isso a importância de nós sabermos as moléculas, as miligramas e sabermos fazer o cálculo da medicação. Porque uma dosagem que é dada a mais ou a menos pode prejudicar todo o processo de tratamento do paciente. Os efeitos colaterais, observa-se a ocorrência de rubor, hipotensão, taquicardia, cefaleia, urticária, broncoconstrição e o desconforto gastrointestinal.